Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um dia maravilhoso que Deus nos concede para estar mais hoje com a aula, aula de matemática. Sou o professor Fabiano do Franklin. Nós iremos hoje falar sobre continuar o que nós vinha estudando, né? Na aula passada estudamos sobre dízimas periódicas. Identificamos algumas dízimas periódicas e hoje nós iremos falar das frações que dá origem a essas dízimas periódicas, tá? Das frações, das divisões que dão origem a essas dízimas periódicas. Então, o tema da aula é fração geratriz de uma dízima periódica. Então, iremos ver como nós podemos encontrar, né, a fração através da dízima periódica. Então, podemos ver que podemos determinar a fração que gera uma dízima periódica, tá certo? Nós podemos determinar a fração que gera uma dízima periódica. Para quem não está lembrado, uma dízima periódica é o resultado de uma divisão, que ela é infinita. Primeiro ela dá em um número decimal, um número com vírgula, e depois da vírgula os números são infinitos, não tem fim, e ele se repete, tá? Vão até o infinito se repetindo. Então isso é uma dízima periódica. Um exemplo, podemos dizer que é aqui 0,8, aí 8. Aí essa divisão vai se repetindo direto, a gente coloca 3 pontinhos, isso é uma dízima periódica. Então essa fração ela é chamada de fração geratriz, porque ela é gerada de uma dízima periódica. Então, iremos continuar vendo alguns exemplos que nós podemos determinar. Temos aí um exemplo de como vamos determinar a fração geratriz da dízima 0,777. Você vê aí as casas decimais, os 3 pontinhos, indicando que é uma dízima periódica, tá? De período 7, porque o 7 está se repetindo depois da vírgula. Como é que nós calculamos, achamos essa fração geratriz? Tem um exemplo aqui resolvido, eu vou só explicar passo a passo. Então, vamos determinar a fração geratriz da dízima. Está aqui a dízima, a dízima que eu circulei aqui, 0,777. Como é que nós podemos calcular? Primeiro, indicamos a dízima periódica por x. Como que eu indico? Dizendo que x, indicamos essa dízima por x. Como que eu faço isso? Dizendo que x é igual a 0,777. Então, aqui nós já indicamos a vírgula, tá, por x. Essa vírgula, dizemos que x é igual a 0,777. Esse daqui é só o número da minha primeira igualdade, tá certo? Não faz parte da dízima periódica. Esse umzinho vermelho que tem na frente é porque é a minha primeira igualdade. Eu vou precisar mais de outras igualdades para encontrar a fração geratriz. Depois, o que é que eu faço depois desse passo? Eu multiplico os dois membros, multiplico, está aqui na leitura, os dois membros, está aqui a leitura, dessa igualdade por 10. Então, eu multiplico os dois membros dessa igualdade por 10. Então, quem é esses dois membros? É x 0,777. Então, eu multiplico esses dois números por 10. Quando eu faço a multiplicação por 10, que 10 vezes x me dá como resultado aqui 10x. E 10 vezes 0,777 vai me dar como resultado 7,777.
Por que que tem 3 7 depois da vírgula? Porque eu preciso de um número com a mesma parte decimal. Então, a primeira expressão ela tem 3 números depois da vírgula. Então, a segunda expressão eu também preciso de 3 números depois da vírgula. Como é dízima, eu posso colocar quantos 7 eu precisar, porque ele se repete até infinito. Então, quando eu multiplico 10 vezes 0,777, eu vou obter como resultado 7,77. Aí, como eu preciso de 3 números, eu acrescento outro 7. Por isso, me deu como resultado esse daqui. Depois, vamos dizer que o terceiro passo, subtrair membro a membro. Subtrair que membro? 10x e 7,777. Então, como é que eu faço essa subtração? Está aqui a contazinha resolvida. Vou só explicar para vocês. 10x igual a 7,777 é a minha segunda expressão que eu achei. Você lembra que eu falei que precisava só desse númerozinho para numerar a expressão? E x igual a 0,777 é a minha primeira expressão que eu tinha no início. Então, eu fazendo a subtração, essa parte aqui eu posso dizer até que cancela, ó, nem aparece aqui no resultado. Por quê? Porque todos dão zero. 7 menos 7 é 0, 7 menos 7 é 0, 7 menos 7 é 0. Então, essa parte aqui dos 7 tem como resultado aqui 7. Por isso que nem aparece. 0, diga. Por isso que nem aparece aqui, para não confundir. Sobrou só quem 7 menos 0, né? 7 menos 0 tem como resultado 7. Está aqui embaixo. E 10x, se eu tenho 10x, eu tiro um x. Eu fico com quanto? Com 9x, tá? Eu só faço a subtração dos números. O x faz só repetir. Então, se eu tenho 10x, eu tiro um x, eu fico com 9x. É a mesma coisa. De eu dizer que tinha 10, tirei 1. E repeti o x. Então, qual foi a minha expressão que eu encontrei? 9x igual a 7. Esse 9x igual a 7, eu vou isolar o x, tá certo? Vou fazer o isolamentozinho do x. Como assim? Esse meu x, ele vai ficar sozinho de um lado, tá? O 7 vai repetir onde ele está. E embaixo do 7 vai vir o 9, tá certo? Então, ficou o que? X igual a 7 sobre 9. Que justamente é essa expressãozinha aqui, ó, que já está resolvida aqui, ó, embaixo. Tá certo? Ó, assim, x é igual a 7 sobre 9. Portanto, ó, 7 sobre 9 é a fração geratriz da dízima 0,777. Então, essa fração, ela foi gerada dessa dízima aqui. E ela é a fração que também dá origem a essa dízima, tá? Tanto eu posso ir da fração para a dízima periódica, como eu posso vir da dízima periódica para a fração. Na aula passada, vocês fizeram da fração, vocês dividiram. Se eu dividir esse 7 por 9, vou encontrar esse mesmo resultado aqui, 0,777 ao infinito, uma dízima periódica. Então, tanto eu posso ir da fração para a dízima, como eu posso vir da dízima para a fração. Só continuando, nós iremos dar mais uns exemplos de como nós podemos calcular. Temos aqui um exemplo de como calcular. Determine a fração geratriz da dízima abaixo. Tem umas observações aqui que eu deixei para fazer com vocês. 0,8 desse formato eu não posso identificar e dizer que ele é uma dízima, porque ele não tem os pontinhos aqui, ó, mas eu vou dizer que ele é uma dízima, tá certo? Já botei de propósito. Então tem que vir os pontozinhos aqui para ser uma dízima, ou então um riscozinho aqui em cima. Mas eu coloquei já de propósito só para lembrar isso a vocês, que a dízima ela
vem com um risquinhozinho em cima do número, lembrando que ele é o período, e então vem com os 3 pontozinhos, e poderia ter aqui mais um 8, para dizer que é uma dízima. Então, como é que eu faço essa transformação? Primeiro, pessoal, como é uma dízima, eu posso colocar quantos 8 eu quiser aqui, porque o meu período é 8. Tá certo? O meu período é 8. Então, eu vou, para ficar melhor de trabalhar, eu vou colocar essa dízima como sendo assim, 8,888 com 3 casas decimais. É a mesma coisa daquele número lá em cima. O 8 com 3 casas decimais. É a mesma dízima periódica, só que aqui eu estou mostrando qual o período dela. E estou simbolizando com os pontozinhos. Fazendo isso, qual era o meu primeiro passo? Igualar essa dízima a x. Então, eu vou dizer que x é igual a 0,888, tá certo? Então, eu vou dizer que x é igual a 0,88. Então, aqui é a minha primeira expressãozinha que eu encontrei. É a minha primeira expressão que eu encontrei, tá certo? Então, eu vou agora encontrar a segunda expressão. Como que eu encontro a segunda expressão? Se eu olhar essa dízima, ela só tem um período, né? O período dela só tem um período. Só tem um número no período que é 8. Então, eu posso muito bem multiplicar por 10. Multiplicar por 10. Então, vai ficar assim. Quanto é 10? Eu vou fazendo direto, que é para ficar mais curto o vídeo. 10 vezes x, eu vou ter como resultado 10x. E 0,888 multiplicado por 10 vai me dar como resultado, pessoal, 8,88. Por que que dá isso? Porque a vírgula ela anda uma casa decimal, multiplicação, então a vírgula anda uma casa decimal para a direita. Então a vírgula sai entre o 0 e o 8 e vai para entre os 8 aí, fico com 8,88. Depois que eu encontrei, essa daqui já é a minha segunda expressão. Essa daqui já me é a segunda expressão, tá certo? Então, encontrei a segunda expressão que eu estava procurando. Encontrando essa segunda expressão, vou fazer o que agora? Eu vou subtrair a primeira dela. Então, vou colocar aqui menos, ó, menos aqui, menos x, que é a primeira expressão que eu tinha, igual a 0,88. Lembra que eu disse que pegaria só quantos quisesse, então eu não preciso pegar os 3 8 lá. Só preciso de 2 8 porque era com a mesma casa decimal. Mesma casa decimal. Deixa eu só apagar, porque não está dando para fazer, aí eu faço de novo. Vou só continuar fazendo. Ó, eu vou pegar 10, que foi a expressão que eu encontrei, 10x, quando eu multipliquei, né, igual a 8,88. Só que eu preciso que tenha o mesmo total de casas decimais, para não confundir. Então, eu posso acrescentar outro 8 aqui, sem nenhum problema. Eu não preciso de 3 casas decimais, porque a minha expressão tem 3 casas decimais, ó, 3 casas decimais. Então, ficou 8,888. Ó, um número com 3 casas decimais, um número com 3 casas decimais. Depois da vírgula tem 3 números, depois da vírgula tem 3 números. Agora, o que é que eu faço? Depois desse processo, eu tenho que fazer a subtração.
dessa segunda expressão que eu encontrei por essa primeira. Quem é a primeira expressão? É x. Lembrando que é menos, né? Subtração é menos. X menos 0,888. Então, aqui eu faço só o que? Eu subtraio. Tá? Eu faço a continha de menos. Sabemos que 8 menos 8 é 0, nem vou colocar aqui. Você pode até fazer assim, ó. Pode até fazer assim, ó. Corta esse com esse, porque vai dar 0. Esse com esse dá 0. Esse com esse dá 0. Tô só resolvendo a subtração. Então, 8 menos 8, 8 menos 0. Aí aqui eu tenho um resultado que é 8. Aqui fica 8, mas aqui tudo dá 0. Nem precisa eu baixar a vírgula, porque tudo vai dar 0. Então, aqui dá 8. E 10x menos 1x, eu fico aqui com 9x. Ó, então, eu fiquei com 9x igual a 8. Essa expressão aqui é que eu vou encontrar a minha fração geratriz. Por quê? Eu vou isolar. Deixa eu só apagar para a gente continuar. Apagar tudo, aí eu continuo. Ó, a expressão que eu encontrei foi essa daqui. 9x igual a 8. Então, como que eu vou encontrar a fração geratriz? Eu vou isolar esse x para um lado. O 8 vai permanecer aqui. E quem é que vai baixar para cá? O 9, tá certo? Então, essa é a minha fração que eu procurava. A fração geratriz da dízima 0,888. Continuando com a explicação, vamos encontrar a fração geratriz da dízima 4,151515. Ó, você vê que é uma dízima periódica, tá? Só a explicação, só dar a explicação aqui a respeito dela. Ó, nós vemos que temos essa dízima aqui, indicamos a dízima por x, dizemos que a dízima, ó, ela é igual a x, está aqui, ó, x é igual a 4,151515. Agora, tem uma coisa aqui que você deve notar. Você olha que o período é composto por 1 e 5, né? Tem dois números no período, não só um, mas dois, 1 e 5, 1 e 5 e 1 e 5. Então, o meu período aqui é 15, tá? 15. Vai se repetindo 15. Então, depois nós multiplicamos membro dessa igualdade por 100. Por que por 100 agora? Por causa que tem dois números no período. Então, nós multiplicamos por 100. Para obter outro número com a mesma parte decimal. Que mesma parte decimal? É os mesmos números depois da vírgula. Então, fazemos a multiplicação aqui, ó. Temos 100 vezes x, dá 100x, está aqui, ó. 100x. E igual a 10 vezes 4,151515, a vírgula vai andar duas casas. Então, a vírgula vai lá para entre os 15, ó, depois dos 5. Então, eu fico como resultado, ó, isso aqui, ó, 415,151515. Por que 151515? Porque eu preciso da mesma quantidade de número decimal. Da mesma quantidade. Então, eu tenho que acrescentar um 15 no final, porque é uma dízima periódica, não tem problema eu fazer isso. Lembrando que essa aqui é a minha primeira expressão e essa aqui é a minha segunda. Ó. Tá vendo? Eu tenho duas igualdades. Então, o que é que eu posso fazer agora para encontrar? Subtrair, ó. Estou só lendo aqui o que está escrito. Subtrair o membro
membro a membro, da primeira e da segunda, eliminando as partes decimais. Então, eu vou fazer o que? Eu vou subtrair. Então, quem é a minha a segunda igualdade é 100x igual a 415,151515. É a minha segunda igualdade, que é essa daqui. A minha primeira que eu achei lá foi quando eu disse que o x era igual a 4,151515, que está aqui ela. Fazendo as contas, ó, resolvendo a continha, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, eu nem vou fazer, porque para não confundir, mas aqui vai dar, aqui vai dar zero, ó. Aqui também vai dar zero, tá? Aqui vai dar zero e aqui vai dar zero. Então, da vírgula para lá dá tudo zero, porque 5 menos 5 é 0, 1 menos 1 é 0, 5 menos 5 é 0, 1 menos 1, 0, 5 menos 5, 0. Então, da vírgula para cá vai me ter como resultado tudo como zero. O resultado que vai importar para mim é da vírgula para a esquerda, porque 4 menos 5 menos 4 eu tenho como igual a 1. Está aqui, ó. E 1 não tem nada baixa, o 4 baixa. Então, eu achei como resultado esse daqui, ó, 411. E aqui eu tenho 100x, eu tenho 100. Eu tiro 1, fico com 99. Não tem que se confundir com letra. Tá certo? Só tem que saber trabalhar com os números. A letra, ela repete. Então, eu tenho 100, eu tiro 1, fico com o quê? 99. 99 o quê? 99x. Poderia ser qualquer letra, poderia ser um símbolo, um desenho. É só simbólico essa letra aí. Então, fico com 99x. Como que eu faço agora? Eu vou isolar o x, está aqui, ó. X isoladozinho, ele fica de um lado sozinho. 415 ele repete. E o 99 vai para debaixo dele. Então, aqui deu a minha fração geratriz da dízima 4,151515. Portanto, aqui, ó, portanto, 415 sobre 99 é a fração geratriz da dízima que eu encontrei. É o que eu estou dizendo. Se vocês tiver dúvida, vocês fazem a divisão de 415 por 99 e vai obter como resultado 4,151515 com várias casas decimais. Também nós temos aqui um exemplo. Eu não vou responder tudo porque leva muito tempo e a tela do celular é pequena para arriscar, tá certo? Mas eu vou fazer em partes. Ó, nós determina a fração geratriz da dízima periódica abaixo. Temos aqui 3,151515. 3,151515. Tá aqui, ó, a dízima. Tá certo? Que nós iremos trabalhar aqui até onde der para trabalhar com ela aqui, para vocês verem. Ó, primeiro passo que nós fizemos na explicação passada é igualar, dizer que x é igual a 3,1515. Ó, tá certo? Primeiro passo é esse daqui. Primeiro passo é igualar o x a ela. Depois, multiplicar. Agora, multiplicar por quem? Se você olhar aqui, eu tenho dois números, igual aquela outra lá. Eu tenho dois números, 1 e 5. O período é 15, 1 e 5. É um período de dois números, não é composto só de um número. Então, tem que multiplicar por quem? Por 100. Quem que eu vou multiplicar por 100? X vezes 100, ou 100 vezes x, tanto faz. E 3,151515 vezes 100. Como que eu faço isso? 100 vezes x é 100x. 100x igual 3,151515 vezes x, pessoal. A minha vírgula, ela vai andar
duas casas, porque o 100 tem dois números, dois zeros. Lembra que no 10 andou uma casa, porque tinha um zero? Agora ele anda duas casas. Então ela está entre o 3 e o 1, ela vai lá pro ficar na frente do primeiro 5 e do 1 lá do 15. Então vou só mudar aqui para essa vírgula ficar bem destacada. Então a vírgula lá vai ficar bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo? A vírgula vai ficar aí. Continuando, né, eu preciso das mesmas casas decimais que a minha primeira expressão. Então aqui eu vou ter 3,15. Tá certo? Vou só ver se eu escrevo outro 5 ali que para vocês verem. Ó, então vou precisar de 3,15 depois da vírgula. Eu acrescento esse 15 depois da multiplicação sem nenhum problema, que não vai me alterar a conta, porque ela é uma dízima periódica. Na multiplicação, quando eu faço, eu vou obter 315,1515. Aí eu acrescento um outro 15 lá no final, porque eu preciso de três números depois da casa decimal, porque a primeira expressão, a primeira igualdade, ela também tem três números. Agora, como que eu faço? O que eu faço aqui é fazer a subtração. De quem? Do x de um x igual a minha primeira expressão lá. Quem é a minha primeira expressão? Vírgula abaixo de vírgula, então o meu 3 vai ficar bem aqui, ó. 3,15 15 15. Aqui no final, tá certo? Que é um 15, para quem não está entendendo. Então aqui é uma continha de menos, subtração, pessoal, é menos, tá certo? Lembrando a vocês que essa subtração aqui, 5 menos 5, eu posso fazer 15 menos 15, vai me dar o quê? Vai me dar 0. 15 menos 15 aqui vai me dar 0. 15 menos 15 vai me dar 0. Posso fazer de 2 em 2 números ou de 1 em 1. Eu quem escolho. Então aqui tudo vai me dar 0. Eu nem vou escrever. O que vai me importar é da vírgula para cá. Porque 5 menos 3 me dá 2 como resultado. Aqui não tem baixa. E aqui não tem. O 3 ele baixa. Aí agora ficou igual. Igual tá aqui. Eu tenho 100x menos 1x, fica com o quê? Se eu tenho 100 menos 1, fica 99. Então, 99x, porque eu tinha x lá, né? Então, eu fiquei com 99x. Esse 99x igual a 312 foi o número que eu encontrei agora. Como é que eu vou resolver isso daqui? Eu vou só apagar aqui para a gente resolver o restante. Ó, eu encontrei 99x igual a 312. Então, esse foi o número encontrado. Eu vou isolar o x só no canto. X vai ficar só de um ladozinho lá sozinho. 312. E o 99 vem para debaixo. Então, essa é a minha fração geratriz encontrado. Tá certo? Então, essa é a fração que deu origem àquela dízima lá da questãozinha. Se eu tiver dúvida, é só eu dividir 312 por 99, que eu vou encontrar o mesmo número lá de cima, tá certo? Tenha todos um bom dia, uma boa atividade. Irei postar as atividades no grupo. Façam qualquer dúvida também.
estarei à disposição para responder.